Então, conforme eu expliquei para vocês, nós temos aí nosso plano de volta às aulas presenciais, já passei para vocês aí, né? Como ele vai ser, tem que ser agendado, né? Quem não puder fazer a online, seja pelo motivo que for, não tem problema, tá? É só vocês me avisarem ali, né? E a gente vai continuar. O intuito é continuar com as aulas online mesmo, né? E aí as aulas, a presencial seria para tirar dúvidas de vocês, tá? Outra coisa em relação aos exercícios, não podem deixar de serem feitos, tá? Tem que tomar bastante cuidado com isso aí, porque o exercício é o único meio de eu avaliar vocês. Então, o único meio que eu tenho de avaliar vocês no momento são os exercícios. É lógico que vocês já estão pós-graduados, né, nisso aí. Mas é sempre bom estar relembrando. Tá? Bom, galera, continuando. Então, a gente vai continuando aí com técnicas de SEO e hoje nós vamos falar sobre marketing digital, sobre componentes para a web, né? Os componentes para a web, né? Eles são coisas que são voltados eles são componentes que nós usamos, né, para que, né, para que nós possamos trabalhar aí de maneira melhor. Então, a web em si, né, ou os componentes da web, né, eles são o que nós mais utilizamos no nosso dia a dia, principalmente na parte de conteúdo, tá? Por que, pessoal, que nós mais usamos na área de conteúdo? Porque toda vez, ou atualmente, que nós vamos fazer alguma parte ilustrativa, ou toda vez que nós vamos fazer alguma parte principalmente de divulgação, a web está muito envolvida, tá? É lógico que quando nós vamos falar de web, hoje, né, é bem diferente do que nós tínhamos há algum tempo atrás, tá? Então, falar de web hoje, pensar em web atualmente, né, é bem diferente do que nós tínhamos ali há alguns anos, tá? Por que é bem diferente, pessoal? Porque a web atualmente, ela é geralmente usada para conceitos de mobile. Então, quando você for pensar em criar o seu conteúdo, o primeiro passo que nós vamos pensar é o conteúdo mobile, tá? Existem algumas divisões. Por exemplo, esses são alguns serviços de criação. Como assim, pessoal? Para você poder criar sua página, seu blog, de maneira online, por exemplo. Nós temos o mais famoso, que é o Wix, né? O Wix é muito famoso. As ferramentas do Wix mudaram muito, né? Com o passar do tempo. Hoje elas são muito avançadas, tá? Desde que você pague, né? Ele também tem um editor gratuito, que é mais simples, mas ele tem umas ferramentas mais avançadas. Temos o serviço do Blogger, que é do Google. Então, o Blogger ele é um editor do próprio Google. Ele é mais simples. O Google deixou de investir nele há algum tempo. Então, por isso, não tem, assim,
não tem hoje grandes usos. E tem o WordPress, que ele é o mais difícil de todos, mas é o que nos dá mais liberdade, tá? Então, dentro do WordPress, pessoal, é que você tem mais liberdade de criação e principalmente de programação. É muito interessante trabalhar com o WordPress, é muito legal trabalhar com o WordPress, por quê? Porque ele nos dá muita liberdade. É uma coisa assim, absurda o que o WordPress faz pela gente no nosso dia a dia, tá? Então, no nosso dia a dia de trabalho, tá? No nosso dia a dia ali, quem é programador, muitos programadores acabam usando o WordPress, né? Por quê? Porque ele é rápido, ele é seguro e dá para fazer bastante coisa, tá? E às vezes você tem uma página que não é uma página ali que há necessidade de ter tanto ambiente de programação, nós acabamos por utilizar o WordPress mesmo, né? Bom, e tem serviços locais. Por exemplo, no curso de vocês tem o Músico. Então, o Músico, ele é um serviço local, né? Serviço de criação de páginas local e nos auxilia bastante. Tem outros, tem o Dreamweaver, tem aí o próprio Spark, tem o XG, tá? Todos eles também são exemplos de programas locais que você pode fazer, que você pode utilizar para poder criar ali suas páginas e suas publicações também. Dentre as tecnologias, nós temos as linguagens que nós chamamos de web. O que são as linguagens web? São linguagens que utilizamos, né, para poder criar as nossas páginas. Então, exemplos de linguagens web são, por exemplo, o HTML, ele vai fazer a estrutura da página, as CSS, que são as folhas de estilo, ela vai fazer o design da página, né? E o JavaScript vai fazer a parte de programação. Então, esses são principalmente ali os principais conceitos que nós temos nesta parte de web, tá? Então, vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. 10 minutinhos para vocês fazerem aí. Vai lá, galera.
Bom, vamos continuar? Então, continuando aí, pessoal, né? Como que os dados são processados? Como assim os dados são processados? Né? Como que o computador entende o que você quer falar para ele? Bom, ele entende assim, ó. O computador, na realidade, pessoal, ele não tem níveis de inteligência, ele não sabe muito o que você quer, tá? Como assim ele não sabe o que você quer? Ele vai resolver problemas. As pessoas acham que o computador ele é muito inteligente, né? Quando a gente fala computador, nós falamos de qualquer objeto relacionado a níveis computacionais. Por exemplo, aí o seu celular ele é um computador, tá? Então, na verdade, ele não pensa nada. O programador que vai lá e adiciona informações para que ele possa resolver. Então, com base em algumas informações, ele processa o que foi mandado a ele e exibe a resposta. Isso aí a gente chama de entrada de dados. Então, quando o usuário vai lá e digita os dados, né? Ele digita os dados para que sejam feitas, né? Aí, esses dados são tratados, né? Ou então são processados, né? E depois são exibidos. Na verdade, é uma grande máquina de calcular, né, pessoal? E aí, para isso, existem algumas linguagens de programação, tá? Algumas linguagens de programação, como, por exemplo, o C, C++, o Java, JavaScript. As linguagens de programação, elas são códigos que vão ser interpretados. Então, eles vão interpretar o que você quer fazer aí, tá? E cada linguagem de programação, ela é voltada para uma ação específica. Então, ela é voltada ali para algum tipo de ação. Então, quando você quer fazer um programa com alguma especificidade, tá? Né? Você utiliza uma linguagem específica. Como, por exemplo, JavaScript. Dá para fazer... dá para fazer bastante coisa nele, mas mais voltados para a parte de web. Tá? O C ou C++, ele é voltado... Cada um vai ter uma coisa específica de uso, né? Por exemplo, o SQL para banco de dados e assim por diante, né? Bom, tudo que você vai fazer, né? Ele tem um algoritmo. O algoritmo é a estrutura de controle. Esse algoritmo ele pode ser igual, tá aí, vocês estão vendo. Isso é um fluxograma. Fluxograma, ele vai criar estratégias ou criar métodos para que você possa métodos que você possa resolver o seu problema, para depois você ir para a parte de programação. Ele é bem específico, né? Então, você tem os dados de entrada, que são as declarações, que depois vai fazer as coisas, né? Então, a declaração, os dados de entrada, depois a estrutura do programa. Na entrada, é aquelas declarações que vocês viram, e a estrutura ele vai fazer o processamento e exibir a saída. Que é a saída é o resultado final, tá? Bom, e temos aí as linguagens web, né?
As linguagens web, cada uma, igual eu falei para vocês, elas têm uma função específica. Então, qual a função do HTML? Vocês já tiveram ali essa parte. O HTML ele vai fazer a estrutura da página. Tá? Então, ele vai fazer todo o esqueleto da página. Toda a parte estrutural. Né? Toda a parte por trás da página. Tá? A CSS, ela vai fazer todo o design. Vocês já tiveram também o livro de CSS. E vocês viram lá que ele faz todo o design da sua página, né? Deixa a página mais bonita. E o JavaScript, que é o que nós vamos ter um pouquinho aqui, ele vai fazer a parte de programação. Tá? Então, ele é o terceiro nível. É possível fazer uma página apenas em HTML? Mas, né, não é recomendado. É possível fazer uma página apenas em HTML e CSS? Até é, né? Mas, se você, desde que você não tenha nenhum requisito de programação, você vai conseguir fazer, tá? E o JavaScript? O JavaScript você vai usar se você necessitar ou se você precisar ter algo voltado para a interatividade. Se a sua página tiver que ter algum requisito de interação, tá? Você vai precisar aí fazer uso do JavaScript, tá bom? Esse ali é o conceito e a parte principal dele. Bom, espera aí, pessoal. Espera que ele bugou aqui. Só vamos pro nosso último de hoje. O que eu quero de vocês? Eu quero que vocês desenvolvam uma página na web. Aí vocês vão ter que usar HTML e CSS, pelo menos tentar relembrar, mas voltado para a área da tecnologia. Vamos tentar ao menos fazer, pessoal. Qualquer dúvida, vocês dão um grito. Pode fazer.